Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, não sei se vocês ficaram chocados. Eu, particularmente, ainda consigo me surpreender com alguns movimentos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz. Temer revelou que foi procurado por pessoa elegante ligada a ele. A Miriam Leitão soltou aqui uma matéria dizendo que, enfim, o mercado não precisa se preocupar muito com o Lula, que há a possibilidade do Meirelles integrar lá a equipe econômica e talvez o Ministério da Fazenda ou da Economia num possível governo Lula. Vou falar do editorial aqui também, na minha opinião, vergonhoso da Carta Capital, enfim, também de um possível recuo sobre a revogação da reforma trabalhista. Mas antes disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações, deixa o like ou o dislike, se puder, comenta alguma coisa, um bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer outro comentário aqui embaixo, pode ser muito importante aqui para o nosso trabalho. Bom, meus amigos, no dia 13, então, a Carta Capital revelou, que o Michel Temer foi entrevistado lá na CNN e ele disse algumas coisas interessantes. Vejam só, em dado momento, disse o Temer, fui procurado por uma pessoa muito elegante ligada a ele, Lula, e eu disse, olha, eu compreendo o presidente Lula, porque nós temos quilometragem na vida pública. Ele me procurou 2 ou 3 dias depois que o ex-presidente fez um discurso em um sindicato, disse Temer, que continuou. Eu sinto que ele falou para a base dele, dizendo que o Temer e o Bolsonaro destruíram o país. Eu compreendo o presidente Lula. Ele não disse para mim, mas para a base dele. Mas, evidentemente, neste momento nós vamos conversar. Como conversei no passado, acrescentou. Ou seja, que ele deixa claro, Lula fala uma coisa para agradar os petistas e outras quando é para buscar uma conversa com Michel Temer, mas muitos destes petistas vão dizer que isso aqui é genialidade do ex-presidente Lula. O Temer declarou ainda que conversar é o que tipifica a democracia e que ao dialogar, se você tiver responsabilidade com o país, pode até influenciar. Sim, eu entendo a necessidade do diálogo, eu acho que faz parte de fato e é importante que mesmo os divergentes dialoguem em busca de uma solução para os problemas do país, então não se deve também ficar afastando todos aqueles que votaram a favor do impeachment, não, mas o PT acusa o Temer de articular o golpe, então o Temer não é qualquer pessoa. E mais, será que esse diálogo é daquele que tipifica a democracia? Ou aquele que lá na frente, pelas relações inescrupulosas que podem surgir desse diálogo, vai acabar deteriorando a democracia, criando clima antipolítica que acabou desaguando na eleição de Bolsonaro. E foi dizer mais lá, disse que tem a Simone Tebet, que é a pré-candidata do seu partido, disse que ela pode prosperar de maneira a reunificar o MDB, mas disse que dentro do MDB você tem lá várias correntes e que a corrente mais vinculada ao Nordeste tem uma maior disposição de apoiar o ex-presidente Lula já no primeiro turno. Vale lembrar que quando se fala em tendências dentro do PMDB e dessa corrente no Nordeste, lá nós temos quem? Sarney, Eunício, os irmãos ali, o Gedel Vieira Lima e o outro irmão dele, Edson Lobão, Renan Calheiros, todas figuras que já fizeram muito mal recente à nossa democracia, Mas aí o Lula acha maravilhoso, enfim, ressuscitar quem estava politicamente morto, como é o caso de Eunício Oliveira. Perdeu várias eleições, aí em 2018 não conseguiu se reeleger, disse que estava se aposentando e tal, aí o Lula vai lá, reúne, conversa, janta uma vez, janta outra vez, é quase inacreditável. A Carta Capital procurou a assessoria de imprensa do ex-presidente Lula, que preferiu não comentar as declarações de Temer, ou seja, a assessoria não negou, só não quis comentar. Então Temer sim foi procurado. Eu já consigo até imaginar o Lula chamando o Temer de companheiro, Enfim, é realmente, da minha parte pelo menos, lamentável. Eu fico pensando o que mais será preciso para que parte do campo progressista acorde. O PT está aí sambando na cara de todo mundo. Com qual discurso? Ah, não, é porque temos que nos unir contra o fascismo. É engraçado que essa união só é defendida para apoiar o Lula, Porque na hora de ir em protestos pelo Fora Bolsonaro, aí colocavam um monte de filtro. Ah, peraí, quem que está convocando o protesto? Ah, o MBL. Ah, não pode, quem foi é fascista. Sim, vários progressistas que foram naquele protesto do Fora Bolsonaro foram chamados de fascistas. Ciro Gomes, Chico Santa Cruz, Orlando Silva, Bruna Brelas, Isa Pena do PSOL.
né, e vários outros. Então o campo progressista tem que ter um senso crítico mais apurado. Querem eleger o Lula? Ok, mas cobrem dele. Tenham coragem de colocar o dedo na ferida. Né, vamos aceitar agora tudo em nome do pragmatismo? E por falar nisso, o Lula fez um gesto, né, de que desejaria fazer como na Espanha, de revogar a reforma trabalhista. O Alckmin não gostou. O mercado ficou nervoso. E o PT agora dá sinais, não, de que não é bem assim. O Lauro Jardim, nesse dia 14, publicou algo que eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem, que é o seguinte: de um petista que tem linha direta com Lula sobre o que será feito da reforma trabalhista do governo Temer se ele vencer as eleições de outubro. Lula fará as coisas do jeito dele e ele nunca foi um radical, mas é impossível também imaginar que ele vá algum dia desestimular uma discussão sobre direitos trabalhistas. Então, se ele estimula a discussão, resta saber se vai fazer. Porque reforma agrária, por exemplo, estimulou a discussão, fez menos que Fernando Henrique Cardoso. E finalizou Lauro Jardim dizendo: na prática, alguma ordem já foi dada. O que inicialmente era tratado como revogação da reforma de Temer virou uma discussão entre patrões e empregados para ajustes em alguns pontos do texto em vigor desde 2017. E a grande dúvida é quem procurou o Michel Temer em nome do Lula. Eu até brinquei no meu Twitter, né? Aí, foi o Alckmin, foi o Eunício, foi o Haddad. Pra quem falar em golpe era uma palavra muito dura na época, né? Renan Calheiros, Romero Jucá, Meirelles, né? Aí, por falar em Meirelles, matéria da Miriam Leitão, que é um tapa na cara de quem se diz progressista e declara voto no Lula, de forma incondicional, né? Porque agora tem gente que fala, não, eu voto sem impor condições, voto de qualquer jeito. Um ex-ministro liberal com passagem por várias administrações federais é taxativo. Não há motivo para receio sobre a condução da economia em um eventual governo Lula. Quem vocês acham que é esse ex-ministro liberal com passagem por várias administrações federais? Bom, claro que nós temos vários, né, que se encaixariam aqui nesse perfil, mas me chamou a atenção um outro ponto dessa matéria da Miriam Leitão. Entre os possíveis nomes para o Ministério da Economia, a aposta é no ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, mesmo que hoje ele esteja ao lado do governador João Dória. Vale lembrar, né, que o Lula, em coletiva em Brasília no ano passado, falou que pode ser que se encontre com o Meirelles na frente, mas que hoje o Meirelles está noutra, né, que o Meirelles está com Dória, demonstrando assim uma disposição de, quem sabe, no futuro, reencontrar o ex-presidente do Banco Central dele, que virou ministro da Fazenda do Temer, que virou secretário de Fazenda do Dória e hoje é o porta-voz, né, de assuntos econômicos do João Dória, que acha que é autoritário você cobrar imposto sobre grandes fortunas, mas acha que é um sacrifício normal você mexer nas aposentadorias para que os pobres não morram de fome. Esse é o João Dória, que tem como assessor econômico Henrique Meirelles. Aí pode vir alguém aqui e falar, William, mas assim você fortalece a direita. Não é hora de criticar o PT. O que fortalece a direita e enfraquece a esquerda é a recusa em debater projeto e esse culto a personalidades. Sabe o que enfraquece a esquerda? São coisas do tipo o editorial que a Carta Capital soltou no dia 7 de janeiro, que foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já li. O título editorial foi: Lula representa a única esperança para afastar de vez Bolsonaro e seu bolsonarismo. Já é errado aqui no título, né? Porque não é a única esperança. Mas vai dizer mais: Carta Capital apoia incondicionalmente a candidatura do petista nas próximas eleições. Lamenta apenas que tenhamos de esperar por 9 meses. Isso é uma coisa ridícula. Apoio incondicional, eu tenho dúvida se até o Terça Livre dá ao Bolsonaro. Né? A palavra incondicional é muito pesada. Né? Eu peguei aqui no dicionário, que se deve realizar de modo obrigatório em quaisquer situações ou circunstâncias. Então, se daqui a pouco o Lula falar que não, por uma questão de defender a democracia, vai colocar o Temer de vice, aí o apoio está dado, porque ele é incondicional. Então, sem querer, a Carta Capital também acabou representando o pensamento aqui de muitos ditos progressistas. Lula pode fazer o que quiser, falar o que quiser, se aliar com quem quiser, que estarão lá de maneira incondicional, chamando ele de animal político, estadista, de gênio. Então, o que fortalece a direita não são as críticas que partem de gente que é da esquerda, mas é a rendição de setores dessa esquerda ou dita esquerda que se recusa em enfrentar os problemas de frente.
de fazer autocrítica em relação ao passado e de propor mudanças estruturais para o futuro. É isso que enfraquece a esquerda e fortalece a direita. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, se inscreva no canal. A gente está aí quase chegando em 50 mil inscritos, então a sua ajuda pode ser muito importante para que a gente alcance essa marca que eu considero assim muito, mas muito especial mesmo. Valeu e até o próximo vídeo.